Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre organização e técnicas de estudos, que é um conteúdo fundamental para que vocês possam organizar melhor o tempo de vocês em casa e aproveitar ao máximo o nosso tempo de estudo com as peculiaridades desse momento que a gente está vivendo. E a primeira coisa que a gente precisa ter bem claro quando a gente fala de organizar os estudos é que tudo começa por definir qual é o seu objetivo de estudo. Não adianta a gente pensar em quantas horas e tudo se a gente não tiver motivação, e essa motivação vai vir de a gente ter um objetivo claro. No caso do nosso estudo no ensino médio, você pode ter um objetivo simples de só passar de ano, você pode ter um objetivo de passar na prova do PAS, de fazer a prova do Enem, se dar bem, de conseguir uma vaga na universidade, de fazer curso técnico após concluir o ensino médio. Então, essa parte do objetivo é a parte onde o aluno precisa gastar um tempo realmente se dedicando a descobrir o que ele quer e aonde ele quer que o estudo leve ele. Conforme os objetivos desse aluno, ele vai poder organizar pensando nos seus objetivos. Para organizar os estudos, você tem que saber aonde você quer chegar. Senão não adianta a gente querer organizar sem saber qual é o objetivo final. Pensar nesse objetivo vai ser útil até para que a gente possa ter a motivação para continuar estudando. A próxima etapa, após definir bem os objetivos, vai ser literalmente organizar o nosso tempo. Separar que tempo que está disponível para estudar e dentro desses horários escolher aqui que horário que você vai estudar cada disciplina, encaixar elas na sua grade. Você já tem como referência aquele horário da escola, que tem os horários de atendimento dos professores e tudo mais. É interessante você se organizar para aproveitar isso. Então, se você sabe que o professor de tal matéria vai te atender na segunda, talvez seja interessante aproveitar esse dia para estudar a disciplina desse professor. Dessa forma, você consegue tirar as dúvidas com mais facilidade também. Então, leve em consideração o seu tempo disponível. Minha primeira recomendação é que você aproveite no mínimo a maior parte da sua tarde, porque é o tempo que você já estaria na escola. Então, separa os horários dentro da sua tarde, dá prioridade ali na sua organização para os professores que vão ter atividade no dia ou que vão estar atendendo no dia, conforme a sua necessidade. Tá? E aí o objetivo ele serve também para te ajudar com essa sua necessidade. Organizar também tem a ver com gerenciar um pouco mais de tempo quando você tiver dificuldade na disciplina ou um pouco menos se você entendeu muito rápido. Esse planejamento, esse horário de estudos que você monta, ele pode ser revisto semana a semana. Você não vai precisar ficar preso nele por muito tempo. A ideia é justamente que você teste, faça os testes, veja o que funciona e o que não funciona. Então, qualquer elemento que você colocou no seu horário e que não funcionou, reorganiza e muda para a semana seguinte. Aí, cada semana, o seu horário de estudo vai se tornando melhor e a gente vai chegando mais perto de um nível excelente de estudo. Então, nesse sentido, a primeira tarefa é conhecer seus horários. Separar quais horários você vai dedicar aos estudos e aí chegar a um número de horas de estudos básico que a gente vai conseguir estudar. Então pensa quantas horas você consegue dedicar do seu dia, por consequência quantas horas você consegue dedicar na semana. É interessante ter um bloco de estudos, tipo, o seu horário vai se repetir a cada semana e aí você pode fazer os testes e ir modificando ele conforme necessário. Daí, a segunda parte é listar as matérias que você precisa estudar. Nessa parte de listar é bem tranquilo, você vai colocar ali as matérias da escola. A princípio, de repente, se você faz algum idioma no seu tempo livre, no seu tempo que não é da escola, coloca aqui nessa lista também. Qualquer conteúdo que você precisa estudar tem que entrar nessa lista de matérias. Lembrando que a divisão de tempo ela tem que ser proporcional à sua necessidade e não ao seu gosto. Não é assim, eu gosto de história, eu vou estudar história a maior parte do tempo. Não. Se você gosta de história e tem facilidade de história, você vai gastar um tempo estudando história. Mas talvez você precise melhorar a sua habilidade em matemática para poder ter o resultado que você gostaria. Ou talvez você precise melhorar mais em português. Então, separar o horário, montar o horário, muitas vezes vai significar que você tem que dedicar um pouquinho mais de tempo aonde você tem dificuldade e não só aonde você já tem essa facilidade. Próximo ponto, quando a gente organizar os horários,
separar os momentos onde eu estou mais disposto para as matérias em que eu tenho mais dificuldade. A gente tem uma tendência de, quando está trabalhando as coisas que a gente gosta, ser mais fácil lidar com elas, ser mais fácil aprender, o cérebro lida melhor com esse tipo de informação. Quando a gente está lidando com matérias que a gente gosta menos, digamos assim, ou que a gente já tem alguma dificuldade a mais, o ideal é que a gente esteja com o cérebro mais descansado. Porque se eu vou pegar uma matéria complexa que eu não entendo direito, no horário que eu já estou muito cansado, é provável que o meu rendimento seja baixo. Então, separar esse tempo onde eu estou mais disposto para as matérias onde eu tenho dificuldade é um ponto importante para a gente pensar na montagem do nosso horário. E, por fim, teste. Faça testes e faça testes. Monta o horário para uma semana. Então, semana que vem já começa a ter atividade de todas as matérias. Essa semana eu sei que alguns professores estão dando algumas coisas para vocês fazerem, mas é uma semana mais tranquila em termos de conteúdo. Então, faz o horário e testa. Na primeira semana você vai ver, alguma coisa deu errado. O que dá para modificar para tornar o meu horário mais eficiente? E aí você faz essa alteração e torna o seu horário melhor a cada semana. Ele vai evoluindo e o nosso estudo vai ficando mais eficiente ao longo do tempo. Um ponto que às vezes a gente negligencia é a questão do lugar de estudo. Então, nesse momento de pandemia, é óbvio que a gente não tem tantas opções de lugar. A ideia é que seja a nossa casa mesmo. Então, o que eu preciso prestar atenção? Eu preciso de um lugar calmo, que não tem elementos que vão me distrair. Esse lugar ele precisa ser confortável, então escolha uma cadeira confortável com uma mesa num lugar bem iluminado da casa, para que você não tenha dificuldade de leitura nem nenhum problema do tipo, e nem fique com dor nas costas. É importante que o lugar que você escolhe seja confortável, porque se não for, você vai acabar se preocupando muito mais com o desconforto, dor nas costas, dor de alguma coisa, do que com o que você está tendo que aprender. Então, a escolha de um lugar confortável, ela tem a ver e ela vai afetar o nosso resultado do estudo. Dependendo da situação, vale a pena a gente gastar um tempo conversando com a família sobre aquele horário e a importância que você precisa de silêncio para conseguir se concentrar nos seus estudos, e isso vai afetar os seus objetivos, e é claro que a sua família precisa ser compreensiva com isso. Converse com calma, com tranquilidade, sem brigas, para que seja um motivo de tranquilidade, não que vá gerar estresse em nenhum sentido. Outro ponto é o celular. Esse celular ele pode estar perto no momento de estudo, mas ele precisa de algumas condições para que ele esteja perto. O celular é uma ferramenta de estudos excelente. Você tem o Google, você tem ferramentas de pesquisa que te dão a opção de tirar uma dúvida instantaneamente, perguntando na internet, procurando vídeos. Então, é uma ferramenta poderosa. O problema é que ela vem com muitas coisas que vão te distrair. Então, eu preciso me livrar dessas coisas que me distraem. É a hora que a gente vai tirar as notificações do celular, de tudo, qualquer rede social. Pelo menos enquanto você estiver estudando, você não quer que fique recebendo mensagem do WhatsApp, você não quer ficar recebendo mensagem em nenhuma outra rede social. Então, desliga as notificações. Tem alguns aplicativos que servem também para bloquear essas coisas no seu período de estudo. Então veja que opção que se adequa melhor à sua realidade. Mas o importante é não deixe o celular te atrapalhar. No caso extremo, onde você não consegue se concentrar, você não consegue ficar sem olhar as redes sociais, então deixe o celular longe. Então pesa tudo isso na sua realidade e faça testes. Como eu já falei na parte do horário, a gente vai fazendo teste e vai aperfeiçoando o nosso momento de estudo. Aqui eu listei algumas das estratégias que a gente pode estar usando aí dentro dos nossos horários de estudo. E aí vale lembrar que eu listei algumas, não são as únicas, mas que é interessante que você teste e veja o que funciona melhor para você. Não tem um método que seja melhor que os outros, e sim, dependendo da sua situação, você vai avaliar qual matéria funciona melhor para cada uma dessas estratégias aqui, quando estiver montando o seu horário de estudo. E mais do que qualquer coisa, o que é mais importante,
faça testes, veja se qualquer uma dessas estratégias vai ser melhor ou pior para uma atividade. Você vai testar, algumas coisas vão funcionar bem, outras não, e faz parte. E a estratégia mais básica que na prática deve compor a maior parte dos planos de estudo é leitura de material didático. Na escola a gente tem um material didático, quando você estuda para algum concurso, você tem algum tipo de material didático, e geralmente boa parte desse material é escrito, assim como o nosso livro didático, que vocês devem estar recebendo aí. Então, dessa forma, o que eu tenho que prestar atenção quando eu faço leitura do material didático? Primeiro, o material didático ele tem realmente os conteúdos que eu preciso. Essa preocupação geralmente na escola é menor, mas para a vida vocês precisam ter essa preocupação fora da escola. Aqui os professores fazem a escolha dos livros, então basicamente é ver que parte do conteúdo, em que página, em que capítulo, saber olhar o índice e sempre fazer a leitura. Eu acho que assim, mesmo quando você tem uma aula em vídeo, fazer a leitura pode te dar uma visão diferenciada do mesmo assunto. Além, é claro, de ser um processo que demanda muito mais a sua atenção, um processo mais ativo do que só assistir um vídeo, mas agrega valor. É importante lembrar que, às vezes, grifar o material é uma estratégia importante, porém, a gente precisa tomar cuidado para não grifar mais do que metade da página. Não faz muito sentido colocar o que é mais importante, que é a ideia de grifar, se a gente vai grifar tudo. Então, fazer uma leitura atenta, leia com calma, lembrar que a leitura que a gente faz por lazer, aquela leitura recreativa, não é igual à leitura para estudos. A leitura para estudar ela tende a ser mais lenta. Por quê? Quando eu leio um livro, uma história, um romance, minha preocupação é pegar a essência da história. Então, se um parágrafo ficou esquisito na minha interpretação, tudo bem, porque a história é o que importa, a essência da história. Agora, quando você está lendo um conteúdo de física, um conteúdo de matemática, um conteúdo de história, e um parágrafo está esquisito, muitas vezes é aquele parágrafo, é aquele ponto mais complexo que vai ser cobrado em uma avaliação. Então, fazer uma leitura, uma segunda leitura, quando houver necessidade, também é de extrema importância. E aí, sempre prestar atenção de criar um jeito de destacar a parte importante, que vai ser o nosso material de revisão, que é outra estratégia essencial que a gente vai falar mais à frente. Como eu já comentei no slide anterior, no tópico anterior, videoaula é uma estratégia possível de ser usada. Então, como toda estratégia, a gente pode listar aí pontos positivos e negativos. Eu acho que o maior ponto positivo é que é prático. Hoje em dia você olha no YouTube e tem vídeo de qualquer coisa, quase qualquer coisa você acha vídeo no YouTube. Então, quero tal conteúdo de física, você vai achar alguma coisa. É necessário ter um cuidado aí de curadoria, no sentido de ver canais que são maiores, ter referências de se aquele conteúdo que você está consumindo é realmente bom e é realmente relevante, vai ser útil para o que você quer. Então, essa preocupação ela é válida. E um outro cuidado que a gente tem que ter é com a forma como a gente desprende atenção durante o vídeo. Eu não posso assistir uma videoaula da mesma forma como eu vejo um vídeo no Instagram ou no YouTube, um vídeo recreativo. Eu quero ver um vídeo sobre futebol, quero ver um vídeo sobre games, quero ver um vídeo sobre música. Beleza, você deixa o vídeo passando e você pega o que você quer daquele vídeo. Não vai te agregar um valor no sentido de que você vai ter que fazer uma prova sobre aquilo. Agora, se eu quero pegar um vídeo de física, de química, de biologia, é importante que eu pegue a maior parte do conteúdo que está sendo explicado ali. Então, o cuidado que eu preciso ter é de fazer esse estudo de uma forma mais ativa, criar algum mecanismo de também destacar o que é mais importante. Esses mecanismos de revisão vão ser muito importantes, porque estudar não é só o momento de ver o conteúdo pela primeira vez. Em algum momento eu vou ter que revisar ele. Então não adianta eu assistir 4 ou 5 vídeos de meia hora para entender um assunto, entender ele e nunca mais pegar para nada. Quando eu quiser entender de novo ou lembrar, vou precisar assistir todos os 5 vídeos de novo?
não é interessante. Então, ter algum mecanismo de resumo, de mapa mental ou de revisão que você possa produzir. Como é um vídeo de conteúdo, faça pausas quando necessário. Então, sempre lembrar que estudar é um processo que você precisa ser mais ativo. Se você participa desse processo de estudar, a probabilidade de você aprender e fixar esse conteúdo é muito maior. Se você deixar um vídeo passando e não fizer nada, só tiver, sei lá, fazendo qualquer outra coisa enquanto o vídeo passa, ou simplesmente deixa o vídeo passando enquanto você olha para o tempo, é pouco provável que você consiga reter o conteúdo desse vídeo. Duas estratégias bem parecidas, mas que cumprem propósitos ligeiramente diferentes que a gente pode adotar no nosso estudo. E aí já parte para um estudo ativo. Quando a gente pensa em assistir um vídeo, é uma parte mais passiva. Você está olhando para um vídeo e se você fizer só isso, eu acho que não é um bom método de estudo, eu acho que é pouco. Leitura de um livro, por mais que seja um pouco mais ativo do que só assistir um vídeo, ainda demanda que você tenha um pouco mais de cuidado com o registro do que você está lendo, senão você vai acabar esquecendo. Então, independente da forma como você escolher receber esse conteúdo, é interessante que você pense em uma forma de deixá-lo registrado para que seja mais fácil revisar. Na hora de revisar, você não pode ter o mesmo trabalho que você teve para pegar ele pela primeira vez, senão a gente está perdendo tempo e está fazendo isso da coisa errada. Então, o que é um resumo? Quando a gente pega um resumo, a gente pensa num capítulo ou numa unidade de conteúdo do livro e eu pego os pontos principais daquele tópico. Então, eu tenho uma cara do todo. Sei lá, você pega o capítulo 1 do livro de física e faz o resumo dele. Você vai pegar todas as definições daquele capítulo, todas as equações e vai tentar conectá-las de uma forma que faça sentido de acordo com o capítulo. Então aqui eu estou preocupado com como os tópicos dentro daquele capítulo se conectam também. A ficha resumo, a ideia dela é ser mais curta. Então, ao invés de pensar no capítulo inteiro do livro, eu vou pensar no tópico. Então, vamos lá. Nessa ficha de resumo, eu vou falar sobre a primeira lei de Newton. Então, a forma como a gente constrói o resumo ou a ficha de resumo vai depender de como a gente quer revisar. É interessante a ficha de resumo porque ela também é rápida de revisar. Então, sei lá, você produziu 10 fichas de resumo para um tópico, para um conteúdo específico que você está estudando. Então, no próximo dia, você pode ler metade dessas fichas de resumo que você produziu, e aí outro dia você vai ler a outra metade e vai dividindo assim. Dessa forma, você vai conseguir revisar o tópico muito fácil, e aí de vez em quando você pode dar uma olhada ali só em todas juntas para você poder ter a noção do todo. Já quando eu preciso de tópicos que são muito conectados, o resumo ele é mais efetivo. Por exemplo, na minha visão, para estudar história, muitas vezes eu colocar um único fato numa ficha resumo e falar só sobre um fato não mostra um global, não mostra como todas essas fichas são conectadas, todos esses pequenos tópicos. História é um conjunto de fatos que estão conectados com um contexto grande. Então, talvez para estudar história, e isso é uma sugestão minha e não uma verdade absoluta, faça mais sentido um resumo da unidade inteira. Faça mais sentido resumir um tópico inteiro, um capítulo inteiro. Então aqui a gente percebe que a ideia do resumo ou da ficha resumo é pegar a essência do que eu estou estudando. A diferença é que no resumo eu faço um texto que englobe todos esses tópicos, conectando eles entre si, e na ficha resumo eu me preocupo em um tópico apenas. Então, dependendo do conteúdo, você vai escolher qual se adequa melhor. Uma outra estratégia interessante são os mapas mentais. A ideia do mapa mental é conectar ideias. Então, a gente não se preocupa em fazer textos grandes quando produz um mapa mental. Eu crio um infográfico, eu crio uma imagem que conecta todos os conceitos ou todas as ideias. E a ideia, quando eu reviso as coisas olhando através de um mapa mental, é que só de bater o olho eu já tente buscar na minha mente qual é a conexão entre dois assuntos específicos. Então você tem um tema central nesse mapa mental, então aqui está o nosso tema central, e eu vou ramificando ele, eu acrescento imagens
que vão agregar aí valor no sentido de associar uma coisa com a outra. Então, eu escolho imagens que tem a ver com o tópico que está sendo colocado. Aqui, Save Money, e tal desenho aqui que remete, o ícone que remete aí ao dinheiro. Então, quando eu monto o mapa mental, eu estou procurando uma imagem que vai ser rápida de revisar. A vantagem do mapa mental é essa, ela é muito rápida para revisar. Então, muitas vezes a gente vai gastar mais tempo elaborando, mas vai ser fácil de revisar. E aí eu comento também que é interessante você pensar nessas estratégias juntas. Então, muitas vezes você vai usar uma para história, outra para geografia, outra para português, outra para matemática, ou você pode usar duas ou mais para a mesma matéria. Então, pensa, por exemplo, que você escolheu fazer fichas de resumo para um determinado conteúdo. Daí você monta um mapa mental para esse conteúdo. O mapa mental conecta todos os tópicos. Então, você olha o mapa mental. Aí, daqui a pouco, você percebe que não entendeu uma conexão específica. Sei lá, a gente não entendeu essa conexão. O que eu faço? Eu vou direto na ficha resumo desse tópico para tirar minha dúvida sobre esse tópico. Então, tem a vantagem quando a gente começa a agregar estratégias no nosso estudo. Quanto mais estratégias a gente agregar e testar, é importante testar, mais efetivo vai ser o nosso estudo, melhor aproveitado vai ser o nosso tempo. Eu falo sempre de testar porque muitas vezes uma coisa que funciona muito bem para mim, e aí eu posso recomendar aqui, galera, faz desse jeito, e aí para você não vai funcionar tão bem. Então, faça testes. Mapas mentais é uma estratégia que funciona muito bem e facilita o seu processo de revisão. Então, você gasta um tempo estudando o bimestre inteiro, montou um mapa mental na véspera da prova, olha os mapas mentais e só lê de novo o que você não entendeu depois do mapa mental ou revisa algum tópico. Facilita bastante a vida. Uma outra estratégia interessante seria gravar áudios de resumo do que você produziu no seu estudo. Então, você fez ali um resumo do capítulo e decidiu que quer gravar um áudio daquilo, pega o celular e grava. Pode ser interessante numa hora que você for fazer alguma outra atividade que não possa carregar um livro, que não possa carregar um caderno e queira escutar esse conteúdo. É uma estratégia menos comum de ser usada, já que você antes tem que ter feito o resumo para depois criar esse áudio a partir do resumo, mas ainda assim é interessante, porque ela permite um estudo passivo no momento onde normalmente a gente não poderia estudar. Então, sei lá, você sai para correr, você não está com a mente ocupada com muita coisa. Fazer uma caminhada de manhã, você pode colocar o fone de ouvido escutando isso, vai ser uma boa estratégia aí para conseguir revisar o conteúdo. E aí o legal disso é usar em momentos onde você não poderia estar estudando. Porque eu acho que se você puder ler um livro ou ver um vídeo mais completo com imagens que prenda mais a sua atenção, é mais interessante correr para esses outros caminhos. O áudio você vai usar quando você realmente tiver limitações que o áudio vai poder vencer. Essa estratégia que vocês estão cansados de saber, que é muito importante na minha disciplina. Então, matérias de exatas, física, química, matemática e até alguns tópicos de biologia, eles exigem que a gente tenha um tempo, gaste um tempo fazendo questões, resolvendo questões. Por quê? Quando eu entendo o tópico do conteúdo, eu entendi a essência dele. Só que muitas vezes existe um processo matemático que eu preciso treinar para conseguir reproduzir ele na hora de uma prova do professor ou na hora do vestibular, do PAS, do Enem, seja lá em que momento você vai precisar desse conhecimento. Então, treinar, resolver questões é o que vai te ajudar no momento de prova. Então, por esse motivo, acho que é importante fazer muitas questões, o máximo que você puder, de física, de química, de matemática e para biologia alguns tópicos também vai se aplicar. Para outros tópicos, mais leitura, e para alguns tópicos, as questões de cálculo, sempre fazer muita questão. Porque resolvendo questões, a gente pratica tanto a interpretação de texto, que é um problema que muitos de nós temos na hora de resolver prova, assim, a gente erra a questão por não interpretar direito a questão. Então é uma coisa que eu peço que vocês tomem cuidado, inclusive fica o conselho de leiam mais, crie o hábito de leitura, porque esse hábito vai enriquecer o estudo de vocês. Mesmo que você leia coisas além dos livros da escola, quanto mais você lê, melhor você lê. Isso vai melhorar a sua interpretação das questões de prova. Então,
pegue questões do conteúdo, faça todas as questões que seu professor pede, faça, se você tiver acesso aí ao livro e quiser fazer algumas questões a mais, faça. Acredito que em caso de dúvidas, a maior parte dos professores não vai se importar em tirar uma ou outra dúvida de uma questão que você fez a mais. Então estude ao máximo. Faça questões sempre que necessário. Primeiro, entende o conteúdo, depois vai fazer questão. Se você não faz questão, você não está se preparando para as provas. Então, o que vai te ajudar, PAS, Enem, vestibular e coisas e provas do tipo, é resolver questão. Resolva muitas questões. Já a internet não é nenhuma estratégia, ela é uma ferramenta. Então, ela é uma ferramenta que deve ser agregada ao nosso estudo, tá? Só precisamos de alguns cuidados. A internet ela é importante porque ela tem tudo. Então, eu quero estudar um tópico de física, na internet tem. Quero estudar um tópico de biologia, na internet tem. Então, é muito fácil encontrar a resposta para a maioria das perguntas que a gente tem. É muito fácil encontrar um vídeo explicando algum tópico da matéria que a gente não entendeu. A gente só vai precisar tomar alguns cuidados em fazer uso dessa ferramenta. Primeiro, eu já até comentei lá atrás, é de olhar quem é a fonte. Então, se é um vídeo, quem é esse cara que está gravando o vídeo? Ele é professor? Ele é físico? Ele é engenheiro? Ele é médico? Ele é nada? Então, alguém que vai dar uma aula de física, bom, precisa ser físico. Alguém que vai dar uma aula de biologia, precisa ser biólogo. Então, quem é que está dando essa aula? Tá? Você não vai seguir o vídeo, se estudar pelo vídeo de alguém que está do mesmo nível que você. Não é que essa pessoa não pode saber. Eu acho que sim, pode saber muito, inclusive. Mas quando você está estudando para alguma tarefa, para algum desafio, é importante que a pessoa que vai te ensinar, a pessoa que vai te passar conhecimento, ela esteja um degrau acima. Então, eu sou uma das pessoas capacitadas para ensinar física, porque eu tenho mestrado em física. Há outras pessoas que vão ter essa capacidade. Tá? E assim, é só porque na internet a gente não tem como saber o que está certo e o que está errado de cara. Então, olha para quem está falando. Saiba qual é a sua fonte de pesquisa. Tá? Wikipedia pode ser uma boa fonte? Eu gostaria que não fosse nunca a única. Tá? No geral, existem coisas que a Wikipedia vai resolver o problema. Mas para fazer um trabalho de escola, você nunca vai usar só isso. Você pode dar uma olhada lá e a partir de lá ver outras fontes, porque afinal, dentro daquele site, os artigos que valem a pena ser lidos, eles têm referência de aonde a pessoa que escreveu aquilo pesquisou para escrever. Então é legal você dar uma olhada também nas referências. Então, mais uma vez, cuidado com fontes. Você precisa de fontes seguras. Tá? Sempre preste atenção em quem está falando, quem escreveu, de onde é o artigo que você está lendo, porque tem muito site que diz que é de educação, mas tem os resumos que com erros teóricos, que é preocupante. Se você estudar por uma coisa que está errada, automaticamente você aprendeu errado. Então, se você acertar uma questão de prova de acordo com aquela fonte, não é aquela fonte que vai corrigir sua prova, e sim o seu professor. Então, muito cuidado nessa escolha de fontes para estudo. Para terminar, basta a gente falar um pouquinho mais sobre a importância de processos de revisão. Durante toda essa aula, eu falei bastante sobre como estudar e como criar mecanismos de revisão. O que é um resumo? É um mecanismo de revisão. O resumo ele não vale nada se você fez o resumo e nunca mais olhou para ele. Grifar o livro não vale nada se você fizer todo esse trabalho de grifar as partes importantes e nunca mais olhar para ele. Então, é importante que na sua rotina de estudos você inclua horários, momentos de revisão. Então, você teve um momento que você vai tentar entender leis de Newton. É importante que no momento seguinte, ou em vários momentos seguintes, você separe um momento para dar uma olhada no seu resumo, no seu mapa mental, na sua ficha de resumo, na estratégia que você escolheu e revise isso. Revisite esse conteúdo. É revisando que a gente consegue fixar. Acontece muito de você estudar para um certo assunto, passar a prova, você deletar aquilo da sua mente. Isso acontece porque você não revisou.
Você simplesmente tentou decorar para a prova. Enquanto você não acessa esse assunto, você não fixa. Então chega no final do ano, tem uma prova do PAS, tem uma prova do Enem, e acaba que você não está preparado, mesmo tendo estudado todo o conteúdo. Você precisa estudar o conteúdo, entender o conteúdo e criar momentos de revisão. Porque olhar rapidamente um conteúdo que você já estudou, você vai entender rapidamente. Agora, se você ficar 6 meses sem olhar aquele conteúdo e depois de 6 meses enfrentar uma prova como o Enem, o PAS, é pouco provável que você tenha uma retenção daquela informação ainda com uma certa qualidade. Então, faça o seu mecanismo de revisão. Então, você pensa no resumo, a ficha resumo, mapa mental, gravar áudio, da forma como você achar mais interessante. E em determinado momento, separe um tempo para poder rever aquilo. Você criou um material enquanto estava estudando, e na hora de revisar você vai simplesmente revisitar esse material, olhar esse material diferente e tentar tirar alguma dúvida que porventura apareça, mas revisar um processo mais rápido do que entender. Se você já entendeu o assunto, gastar um tempo revisando vai ser muito importante para que aquele conteúdo se mantenha relevante na sua mente e que você consiga lembrar dele na hora que precisa, que é a princípio quando você estiver fazendo prova. Tá? O que eu tinha separado para essa aula é isso. Espero ter ajudado com esse conteúdo. Bons estudos a todos e cuidem-se.